Você acha que o que o PSB está fazendo hoje é chantagem, Leonardo Stolper? E qual você acha que deve ser o desfecho disso? Qual deve ser o encaminhamento? E pergunto se é uma chantagem e se o PSB ou o PT deve ceder a essa chantagem. É uma pergunta que eu estou colocando, não é uma afirmação. Esse é o ano em que o Brasil vai voltar a sorrir, a esperança vai voltar ao Brasil agora, em 2022. Olha, o PSB fez essa mesma coisa em 2018. Eu lembro que na eleição de 2018 o PT acabou rifando a candidatura da Marília Reis em Pernambuco, que era líder nas pesquisas, para que o candidato do PSB se tornasse candidato lá no estado e ganhou. O governador de lá de Pernambuco é do PSB. E o que o PT ganhou em troca? Ganhou que em 2020 o PSB usou a máquina pública para ajudar o Campos a ser eleito prefeito do Recife contra a própria Marília Reis. Foi uma eleição apertada, ele usou fake news, usou muitas coisas. E aí, agora o PSB quer tirar o Haddad, que está na frente nas pesquisas, quer apoio em Pernambuco, onde a Marília Reis, de novo, está na frente nas pesquisas, quer no Rio Grande do Sul, onde o Edgar do PT também está na frente nas pesquisas. O PSB, ele quer, para dar o vice do Lula, no caso Alckmin, que ainda nem é filiado ao PSB, o PSB quer do PT apoio em vários estados onde o PT está na frente nas pesquisas. E muito na frente. O Haddad está 7, 8 pontos na frente do Márcio França. A Marília Reis está mais de 10 pontos na frente do candidato do PSB. No Rio Grande do Sul também o candidato do PT está 7, 8 pontos na frente do candidato do PSB. Quer dizer, o PSB oferece uma coisa, que no caso seria o Alckmin, que tira o Alckmin do páreo em São Paulo e ajudaria alguém de esquerda a ser eleito ali em São Paulo, mas ele oferece um ativo que nem ainda faz parte do PSB, e em troca o PSB quer 5 governos estaduais com a ajuda do PT e com a ajuda do Lula, que provavelmente ganha a eleição no primeiro turno, e quem ele indique para governo estadual tem uma chance muito grande de ganhar ou de chegar no segundo turno. Parece uma conta aí que não fecha, até porque eleitoralmente falando, o Lula com ou sem o Alckmin, ele deve ser eleito. E aí depois lá, pensando lá na frente na governabilidade, eu duvido que o PSB diga, olha, o vice do Lula não é do PSB, nós não vamos apoiar o PT no governo, seremos oposição terrena. Duvido. Na hora que chegar, que for formar o governo, eles acabam ficando do lado da governabilidade. Bom, eu vou perguntar para os dois é o seguinte, se, vamos dizer assim, qual seria a saída política? Vamos supor que o PSB bata o pé e diga o seguinte, não vou filiar, porque a troca é essa. Filia o Alckmin no PSB e o Alckmin é vice do Lula. Aí existe a alternativa, que o Alckmin poderia ir para o PV, que já ofereceu. E também o Solidariedade, que também já ofereceu. Acho difícil que vá para o Solidariedade, mas o PV é possível. E essa seria a alternativa. E ali cada um segue o seu caminho nos estados. O que vocês acham? Vocês acham que qual seria a estratégia para poder sair desta, vamos dizer assim, sair deste impasse? Qual é a saída política? Como é que isso deve ser construído? Até porque o PT não quer, sei disso, passar a imagem de que está isolado, de que vai sozinho, de que quer tudo. Eu passo a pergunta para vocês, para que vocês, então, façam a análise. Então, eu acho que a fala do Thiago ela já deu um caminho bem interessante, Joaquim, para a gente trabalhar essa possibilidade de chantagem do PSB. Primeiro, a gente precisa causar um racha de reflexão, não é um racha de destruição, mas é um racha de reflexão dentro do próprio partido, porque o PSB ele não pode ser refém das lideranças. Assim como a gente percebe o dano que a sociedade brasileira sofre quando as instituições militares são reféns dos generais, olha, por que o general vai ganhar uma estrada de asfalto para a fazenda dele? Ali tem 5 mil pessoas da ativa que estão batendo palmas para o Bolsonaro porque o general mandou, mas essas pessoas da ativa não estão sabendo que o salário deles está caindo porque o poder de compra está caindo. Por causa de um cara, vai um monte como massa de manobra. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um racha reflexivo. Esse racha reflexivo ele tem que ser dentro do PT, exatamente com os argumentos que o Thiago trouxe. Olha, essas propostas foram feitas no passado. E qual foi o resultado? Só ferrada. E o mais importante,
não se trata de uma proposta de um partido que está na frente pedindo auxílio do partido que vem atrás. É o contrário, é um pedido de um partido que está em segundo ou terceiro lugar para que o primeiro lugar renuncie para uma candidatura do seu partido. É uma coisa completamente fora dos limites da aritmética, da matemática, de qualquer tipo de lógica eleitoral. Por mais que se cogite a rejeição do passado no PT, essa rejeição do passado é coisa do passado. Então o PSB não tem mais esse trunfo de dizer, olha, vão dizer que o Lula é ladrão. Não, vão dizer que o Moro é suspeito. A conversa de antes mudou. Agora não é mais Lula ladrão, agora é Moro suspeito e candidato e destruidor da economia nacional. Então temos uma balança eleitoral favorável para o lado do PT. Não é mais a situação de 2018, não é mais a situação de 2020. E é preciso causar um racha reflexivo. Primeiro, para que os próprios petistas não aceitem isso e façam uma pressão, inclusive para o Alckmin ir para outro partido, já que o Alckmin quer ser o vice do Lula, que ele vá para o PV, mas que não vá para um partido barganhador. E para que exista dentro do PSB, dentro do próprio PSB, uma reflexão do tipo, gente, nós estamos pedindo uma coisa que é impedível. Eu estou pedindo o piloto que está em primeiro lugar, né? Isso, inclusive, infelizmente, aconteceu já isso com o Rubinho Barrichello, mas vamos fazer de conta que não aconteceu. A gente está pedindo o piloto que está em primeiro lugar para frear para o terceiro passar, para o segundo passar. Pô, vamos cair na real. Já não é mais época de fazer isso. Não estamos mais vivendo o ataque da Lava Jato e da Globo, e mesmo que estejamos vivendo um ataque da Globo, ela não tem mais essa reputação de descaracterizar o PT para a gente ter medo de segundo turno, para a gente ter medo de rejeição. A rejeição do Lula é a menor que tem. Então não está mais na época da gente ceder a essas concessões. Eu volto a dizer, respeito à democracia, o que a maioria está indicando? Se a maioria tivesse indicando França, vamos de França, mas não é isso que está acontecendo. A maioria está indicando Fernando Haddad. Se a maioria está indicando Fernando Haddad, é uma questão de respeito do PSB à democracia. Como que eu vou pegar um povo que está indicando que quer o Fernando Haddad como governador de São Paulo e vou empurrar goela abaixo a retirada da candidatura do Fernando Haddad em apoio ao Márcio França em nome de uma aliança política e depois ainda vou continuar dizendo que sou a favor da democracia. Isso não é democracia, isso é desrespeito à vontade pública em favor de uma politicagem barata. E eu falo isso inclusive nos estados onde o PT está em segundo ou terceiro e está pressionando para ser o candidato. Vamos olhar as pesquisas e vamos respeitar as pessoas para que as pessoas voltem a respeitar a política. Assim a gente recupera o respeito a essa entidade que perdeu tanto respeito nos últimos tempos, que é a política e o político. Então não tem o que negociar. Bom, eu passo a palavra então a você, Tiago. Olha, concordo em tudo e digo mais, quando eu vi a foto do filho do Márcio França com o livro do Ciro, eu lembrei em 2018, quando os ciristas pediam para o Haddad, que estava na frente do Ciro nas pesquisas, desistir para o Ciro ser o candidato com o apoio do PT e do Lula, pelo PDT, e o Haddad teria que desistir para o Ciro poder ganhar do Bolsonaro. E hoje fica claro que a gente não sabia que ia ter fake news, que o Ciro também não teria ganho do Bolsonaro. A gente não sabe, é coisa hipotética. Mas é a mesma coisa. Agora eles veem que o Alckmin pode ser vice, que o Márcio França talvez fique sem candidatura para o governo do estado, agora bateu o desespero e ele posta ali a foto do livro justo do Ciro Gomes para falar, olha, só que todo mundo sabe que no PSB o Márcio França ele não manda desse jeito. E da maneira que eles estão fazendo, exigindo um monte de coisa para deixar o Alckmin se filiar ao PSB e ser vice do Lula, parece que o PSB não tem nenhum compromisso com o social. É assim, olha, nós queremos que o nosso partido ganhe cadeiras estaduais, a gente vai usar depois a máquina pública para ganhar prefeituras nesses estados, mesmo contra o PT, vamos lembrar como fizeram em 2020, no Recife, e aí, olha, se por acaso isso fizer com que haja um risco da esquerda não ganhar a eleição nesses estados, porque na verdade quem está em primeiro são candidatos do PT, não importa, importa que se eles conseguirem fisgar 1, 2 ou 3 estados, é bom para o partido deles, para o PSB. Para o PT é bom? Não. Para a população é bom? Se arriscar e acabar não ganhando, também não é bom, porque fica algum estado a mais na mão da direita. O que é bom é só para o projeto político do PSB, e vamos lembrar, lá na frente, se precisar, olha,
Eu vou lembrar de 2016, não faz muito tempo, o PSB votou a favor do golpe. Então, não é assim, nossa, é um partido que está sempre ali com a esquerda, sempre junto com o PT e estará conosco para o que deve vier. Não. Quando o jogo político muda e toda a conjuntura mudou, não estava com o PT, apoiou o golpe. Então, tem que ficar com o pé atrás. Eu acredito que o Lula saiba articular e que ele não vai aceitar tudo isso que o PSB quer. Eu não consigo nem chamar de chantagem, sabe por quê? Chantagem é quando você tem alguma coisa que a pessoa quer e aí você pede algo em troca. O PSB tem o quê? Ele tem o Alckmin, mas que nem está no PSB, na verdade. Quer dizer, é aquela chantagem de quem não tem nada para oferecer. Tudo bem, o apoio do PSB é muito importante, etc. Mas você acha que o Alckmin seria um cavalo de Troia? Joaquim, eu acho que absolutamente não. O cavalo de Troia, ele precisa encontrar Troia despreparada para um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia, ele tem que levar soldados suficientes para conseguir destruir o exército de Troia. E hoje eu posso dizer que nós estamos vivendo uma conjuntura política completamente diferente de 2016. 2016, eu sou daqueles que... Eu sou atacado por isso, mas eu sou daqueles que acredita que o Temer nem queria dar o golpe, mas ele era o cara que estava lá. Então, o Jucá e o resto da turma fizeram uma pressão e falaram, Temer, cara, você vai ter que dar o golpe de qualquer maneira, nós temos que estancar a sangria, a gente tem que, temos que fazer reformas, temos que implementar a ponte para o futuro e vai ter que ter golpe. Tanto que nas primeiras entrevistas, quando perguntavam para o Temer, você acha que existe a possibilidade da presidenta Dilma sofrer um impeachment? Absolutamente não tem possibilidade. De uma hora para outra foi a cartinha, depois da cartinha mudou tudo. Então, eu não acredito que numa situação completamente da de 2016, com um político forte como o ex-presidente Lula, com o apelo popular que o ex-presidente Lula tem, e sem o poder dos Estados Unidos controlando a opinião pública brasileira através de Heritage Foundation, MBL, Operação Lava Jato, Rede Globo, não é fácil pegar e dar um golpe num presidente como o ex-presidente Lula, não é assim. Tanto que o golpe contra a Dilma cairia se o ex-presidente Lula fosse ministro da Casa Civil. Foi a primeira coisa que impediram. O poder político do ex-presidente Lula está muito acima de qualquer possibilidade de se imaginar um golpe do Alckmin. Eu acho o contrário. O Alckmin, ele tem o poder de derrubar um problema. Ressalva, não estou falando que o Alckmin é menino bom, não estou tirando as mazelas que o Alckmin causou contra o povo, muito pelo contrário, nós temos uma parte da sociedade que ela é tão hipócrita e tão cruel que ela precisa de um pseudo-tirano para dizer que está votando naquele cara e justificar o voto no Lula. Então, uma parte da classe média, uma parte do alto funcionalismo público, formadores de opinião importantes vão dizer, olha, eu estou votando no Lula porque o Alckmin é vice, porque o Alckmin dá segurança, porque o Lula eu não posso votar, porque o Lula não tem curso superior, o Lula falta um dedo, o Lula é pobre, né, veio da camada pobre, representa trabalhador, mas tem o Alckmin. Então, eu considero o Alckmin o terno importado que o Lula vai usar nas eleições para conversar com babaca metido a rico. Aquele empresário que jamais teria coragem de falar com seus funcionários, eu vou votar no Lula, ele vai falar, olha, dessa vez eu vou até votar, mas é porque o Alckmin está ali e o Alckmin traz segurança. Mas o Alckmin não vai fazer nada. O vice não faz nada. O que o Mourão fez além de falar bobagem? Vamos cair na real. A Dilma caiu por causa de um ataque que começou em 2013 e foi ali, ó, um ataque incessante de fogo pesado durante vários anos, até em 2016, quando ela não aguentou mais. Você acha que o Lula é passível de sofrer o mesmo ataque que a Dilma para criar uma oportunidade para o Alckmin dar o golpe? Primeiro. E segundo, será que o Alckmin tem tanta culpa no cartório assim para ele ser pressionado como o Temer foi para entrar num processo golpista? Porque de um golpe tudo pode se esperar. Agora que todo mundo sabe que é golpe, se a gente estivesse vivendo numa república de verdade, res pública, coisa do povo, o Temer estava na cadeia. Então, olha, generais que estão dando golpe, o general do tweet e assim por diante, esses caras deveriam estar presos pelo que fizeram. Então, o golpe é um risco muito grande. Eu não acredito que o Alckmin seja um cavalo de Troia para uma possibilidade que é o golpe. Agora, para a possibilidade de
implementar pautas liberais no governo Lula, a gente está entrando em contradição. A gente está acreditando que o Lula é um político forte, que é um político que representa os trabalhadores, que é um político que tem peso de decisão, mas ao mesmo tempo a gente está acreditando na possibilidade do Alckmin controlar o Lula? De forma alguma. De forma alguma. Eu não acredito na menor possibilidade do Alckmin ter condições de modificar a ideologia de um cara que ficou preso por mais de 500 dias e foi irredutível em caráter. Então, faz diferença nenhuma. Para mim, é uma aliança extremamente positiva sob o aspecto estratégico. O pobre de direita, ele vai depositar o voto na urna e vai explicar para a família, para o patrão e para as outras pessoas. Eu votei no Alckmin, tá? Para nós não interessa, porque o voto vai ser no Lula. Pronto. Para nós, o importante é vencer as eleições. Mas, lógico, é uma opinião, é uma análise. Tudo pode acontecer, mas a minha crença é essa aí. Eu vou passar para o Tiago. O Alckmin é um cavalo de Troia, não? Não tem como o Alckmin ser um cavalo de Troia por um motivo. Muita gente compara, o pessoal lembra do golpe contra a Dilma, só que tem uma comparação que eu faço sempre, é o seguinte: a Dilma não gostava dos políticos de Brasília, a Dilma ia lá falar com um cacique do Centrão, ela não gostava, ela não tinha paciência para lidar com esse pessoal. O Lula não, o Lula ele gosta de pessoas, o Lula conversa, o Lula principalmente ele ouve as pessoas. Tem até uma história que já me contaram várias vezes lá de Brasília, de que às vezes um grupo de deputados ia conversar com o Lula e ia pedir alguma coisa. E aí eles iam lá, conversavam com o Lula, estava todo mundo bravo, chegavam na sala bravos com o Lula, falavam, a gente quer isso, isso e isso, quando o Lula era presidente. O Lula falava não para eles saíam da conversa e falavam assim, o Lula não aceitou, mas nossa, que cara gente boa, como o Lula é bom, nossa, a gente adora o Lula. Já com a Dilma, muitos deputados iam lá pedir alguma coisa para a Dilma aceitava, e eles saíam da sala falando, nossa, a Dilma, não aguento a Dilma, não aguento a Dilma. Por quê? Porque o Lula escuta, ele conversa, ele fala com as pessoas, os políticos todos gostam do Lula. Eu até cheguei a falar, o Lula, ele fez o jantar do Grupo Prerrogativas, foram pessoas de centro-direita, de centro-esquerda, foram todos para ver o Lula, e o Lula gosta, eles todos gostam do Lula. Vários desses caciques do MDB que deram o golpe na Dilma, se fosse no Lula, eles não dariam o golpe. Inclusive, o próprio Michel Temer teve uma entrevista no Roda Viva, em que ele usou a palavra golpe, foi a primeira vez que ele usou a palavra golpe, ele falou, o golpe foi consumado quando o Gilmar Mendes não deixou que o Lula se tornasse ministro. Só que a parte que ele não falou ali foi o seguinte, porque muitos dos políticos que votaram a favor do golpe, eles eram amigos do Lula, eles não derrubariam um governo do qual o Lula fosse ministro e fizesse parte. Como o Lula não podia mais se tornar ministro, pronto, aí separou o Lula da Dilma, na Dilma eles podiam dar o golpe, no Lula não. E tem uma outra coisa, o Alckmin, o Lula já falou, ele quer um vice que o ajude a fazer articulação política para ele poder implementar o que ele, Lula, quer. Como o Léo Estupa falou, o Lula não vai mudar a ideologia por causa do Alckmin. É muito mais fácil o Alckmin se tornar alguém de esquerda e voltar com o discurso que ele tinha lá 25, 30 anos atrás, que era um discurso bem mais de esquerda do que hoje, do que o Lula se tornar um cara de centro-direita e tentar implementar uma pauta neoliberal. Meu único medo quanto ao Alckmin, que é uma coisa que eu não vejo quase ninguém falar, é o seguinte, o Lula, cuide da sua segurança, porque de golpe, o medo é zero. O meu medo é alguma coisa com a segurança do Lula depois que ele já for presidente, porque a gente sabe aí na história do Brasil que tem, eu lembro de um ministro do STF que era o único que enquadrava o Moro e que até tem ligação, tem grampo do Romero Jucá falando, olha, ninguém consegue falar com um Teori não dá, é coincidência ou não, ele estava num avião incaível e o avião dele caiu e a caixa preta foi danificada e ninguém sabe até hoje. E aí, depois daquilo, formou-se a maioria na segunda turma para poder implementar o golpe, prender o Lula, mudar a Constituição e sabemos aí o resultado.